nosso webinar, tá? Sejam bem-vindos, boa noite, tô vendo o pessoal entrar. Vamos seguindo aqui. Meu nome é Elaine Takehara, é um prazer estar com vocês hoje aqui à noite. Eu sou ortodontista, me credenciei em Invisalign em 2006, aí tive a oportunidade de, além de manter, né, a parte clínica no consultório aqui com o Invisalign, eu também sou consultora clínica e speaker da Team One. Fui coordenadora clínica da Align de 2011 a 2017, coordenando o suporte clínico. E aí, depois, em 2017, nós abrimos a empresa Team One para trabalhar de forma terceira em educação com alinhadores. Tá bom? Esse ano também fui palestrante, sou ainda palestrante, o ano não acabou ainda, né? Sou palestrante do programa Explore da Align Technology. A gente tem algumas aulas gravadas lá na plataforma de streaming deles. Quem tiver oportunidade, assistam. E estou também como diretora da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, trabalhando aí em prol da nossa ortodontia digital. Lembrando vocês que esse é um webinar, a gente ainda vai ter mais 2 webinars esse ano desse assunto de revisão de clean checks e dúvidas clínicas. A gente tem um programa, né, o programa da Team One quinzenal, então todas as terças-feiras, hoje às 7 da noite, o próximo webinar vai ser 12h30 e o outro de dezembro, que é o último do ano, 7 da noite, tá bom? Então esse é o nosso programa de educação continuada, gratuita para vocês, e depois no final vou apresentar para vocês também o que nós temos, além desses webinars, o que nós temos na parte de educação continuada para oferecer. Lembrem-se sempre que o link do nosso webinar aparece aqui, né, lá no nosso Instagram. A maioria de vocês deve receber isso também via e-mail. Quem já se cadastrou automaticamente para os próximos webinars, aqui nessa setinha verde, né, embaixo, consegue receber automaticamente os próximos, a chamada dos próximos webinars, mas a gente tem sempre no Instagram postado, um dia antes do evento, o link para a inscrição e entrar na sala online. Bom, sempre gosto de começar esse webinar lembrando vocês das modalidades de tratamento Invisalign. Então, quais são as opções que nós temos para oferecer para os nossos pacientes quando a gente começa um tratamento Invisalign? Então, o portfólio ele consta de Express, que é aquela modalidade mais rápida, né, até 7 pares de alinhadores. A modalidade mais rápida não é para o paciente que tem mais pressa, é para maloclusão menos complexa, não esqueçam isso, que isso é super importante. O Light, até 14 pares de alinhadores. O Moderate, até 20 pares de alinhadores. O Comprehensive, sem limite. O First, que substituiria numa dentição mista, a fase interceptadora, né, não tem limites de alinhadores. O Comprehensive fase 2 também, que seria o complemento dessa fase interceptadora, seria uma fase segunda de intervenção, como se fosse a corretiva nesse paciente, que é chamado de Comprehensive fase 2, também sem limites, e cada modalidade com uma política diferente para alinhadores adicionais, tá bom? Lembre-se que quando a gente fala que o Express tem um pedido de alinhadores adicionais, não são só 7, não é um par de alinhador, não são 7 alinhadores, são 7 pares de alinhadores se você tratou 2 arcos, tá bom? O Light até 14 pares no alinhadores adicionais, sendo um subsidiado e o outro é pago, e assim por diante. Cada opção de tratamento tem a sua política de alinhadores adicionais, tá bom? Isso faz total diferença quando você fecha um tratamento, porque prevendo os movimentos que podem ser mais difíceis, que podem dar mais trabalho, um paciente que pode ser menos colaborador, tudo isso influencia no nosso resultado e na própria, perspectiva da prognóstico daquele tratamento. Então, a gente precisa prestar atenção nisso para poder também escolher o tratamento, não só pelo número de alinhadores, mas pela possibilidade de você usar alinhadores adicionais. Tá bom? E o Vivera Retainers, que é a contenção da Invisalign, né? Então, a contenção é um produto super legal, vem sempre 3 unidades de contenção. Se for um arco, 3 unidades superiores, são trigêmeos, 3 iguaizinhos. Se for 2 arcos, 3 pares de contenções Vivera, tá bom? Então, são esses
as modalidades de tratamento que nós temos no portfólio da Invisalign. E a tabela de preços que vocês já devem ter de cor e salteada aí, devem lembrar já, os preços são diferentes de acordo com a sua categoria, né, no programa Advantage da Align. Então, existe um preço de saída, que a gente vê nessa primeira coluna da esquerda, mas dependendo da sua produção, de quantos casos você fechou no quarter passado, você tem ali, então, uma tabela de aplicação de desconto, que eles chamam de tier, né, o seu selo, e aí esse selo você aplica um desconto sobre os tratamentos, tá bom? Então, sempre lembrando que os recém-credenciados, tá, vocês têm umas condições diferentes, mas isso aqui é a tabela que vale para o padrão, né, para todos os doutores que já estão aí na pista há mais tempo, ok? A Rosiane falou que travou. Para vocês a transmissão tá ok ou alguém mais está com esse problema? Me avisem no chat que a gente tenta a correção. Aqui para mim o sinal tá ok. A Camila falou que tá tudo bem. Tenta então, gente, sempre que tiverem um problema na conexão, falhar o som ou a imagem, cliquem em Reconnect, por favor, tá bom? Clique em reconectar em cima da sua tela ou pode dar o atualizar no próprio navegador. Na pior das hipóteses, saiam da sala e entrem novamente, porque como a nossa transmissão está ao vivo e eu não vou embora antes de finalizar o conteúdo com vocês, então vocês podem voltar que eu estou esperando, tá bom? Bom, falando um pouco da Team One, o que nós temos na Team One, além dos credenciamentos, né, Brasil e Latam, hoje a gente tem um serviço chamado TPS, que é uma consultoria em plano de tratamento. Existe sempre uma dúvida enorme das pessoas qual a diferença entre o TPS e o suporte clínico e por que o TPS é pago, o suporte clínico é gratuito, tá bom? O TPS foi subsidiado pela Align por muitos anos, né? Por 2 anos eles pagavam para vocês usarem o serviço da consultoria da Team One, e a partir desse ano de 2020 a gente não tem mais esse serviço subsidiado pela Align, mas a gente continua com esse serviço e vocês podem utilizar de qual forma? A Team One tem uma equipe de consultores clínicos e somos Invisalign Doctors, somos ortodontistas. Eu sou uma das consultoras do TPS, sou coordenadora do time, e a gente faz treinamentos, discussões acerca das regras, dos protocolos para a gente fazer as alterações. Além disso, como somos ortodontistas e tratamos os pacientes no consultório, a gente consegue discutir de igual para igual com vocês, linha de diagnóstico e planejamento, né? Então, se tem dúvida, se vocês estão com dúvida em algum caso, se acham que aquilo pode ser mais previsível ou menos, gostariam de ter uma outra opinião de um colega, esse é o serviço que vocês podem utilizar. Tá bem? Então, a gente vai dar pitaco no seu planejamento e vai usar a nossa experiência clínica para fazer modificações no seu CleanCheck com você. Você orienta e a gente vai trabalhar sobre esse planejamento, seguindo as suas informações, tá? Então, o serviço de consultoria do TPS, um caso é revisado várias vezes, então ele vai e volta, e a gente vai se falando via e-mail. É um serviço bastante educativo, no meu ponto de vista, e bastante esclarecedor, porque se você recebe um CleanCheck novo, muitas vezes você precisa de uma nova avaliação para ter convicção de que ele está redondo, tá? Então, isso é muito importante também para vocês aprovarem e tratarem com mais segurança. Então, como vocês vão localizar o serviço do TPS? Lá no nosso site, www.web.team1.1, a Camila colocou para a gente aqui no nosso chat. Vocês têm ali o link, né, de revisão de CleanCheck, avaliação de casos e consultoria do TPS VIP, que é um webinar privado, você conversa com o consultor numa janela online, também há essa modalidade. Então, para envio do caso, vocês clicam ali, vão ter todas as informações para enviar um caso para TPS e tudo mais. Vocês precisam se cadastrar para enviar esse serviço, usarem esse serviço, é só um cadastro simples, algumas informações, você loga e você vai ter acesso a essa página. A primeira vez que vocês compartilharem um caso com a Team One, vocês precisam criar um acesso mestre, né, do TPS, para que nós possamos entrar na sua IDS e ver seu caso, só que com acesso restrito. A gente não vai querer aprovar um caso por vocês e nem podemos, mas a gente precisa
acessar a sua IDS e ver o caso clínico, tá? Então, por isso que existe um login, uma senha. E aí, vocês se depararão com essa página, que é a página do TPS, para você enviar ou uma avaliação de caso ou fazer uma revisão de clean check. Então, como que você vai solicitar a avaliação de caso para a Team One? A avaliação de caso, gente, é um serviço gratuito. Vocês podem pedir, não tem custo nenhum, e vocês vão ter acesso a um consultor clínico desse nosso time, que vai dizer para vocês se aquele caso pode ser tratado ou não com Invisalign, qual a previsibilidade, qual é o grau de dificuldade, qual a modalidade que seria mais interessante para ele, tá? Dentro do seu planejamento. Então, é esse tipo de orientação que nós vamos fazer antes de vocês enviarem o caso. Então, o que vocês precisam do envio das fotos e uma breve descrição do caso para que nós possamos entender quais são os seus objetivos e traçar, então, uma linha de planejamento a partir daquilo. Isso tudo antes de vocês enviarem o caso para a Clean Check ainda, tá bom? Então, só com as fotos nós conseguimos fazer essa avaliação de caso para vocês. Então, a avaliação de caso, a gente recebe, por exemplo, isso aqui, tá? Esse aqui, no caso, é um caso de avaliação. E aí, o colega pergunta qual a modalidade de tratamento pode ser feito com ele, qual é o prognóstico, né? Que tipo de movimento pode ser programado. Então, para este caso, deixa eu colocar aqui para vocês uma enquete. Para esse caso, vocês imaginariam tratar de que forma, tá? Qual a modalidade de tratamento você usaria? Você iria nesse caso de Express? Você iria nesse caso de Light? Você iria nesse caso de Moderate? Ou nesse caso você iria de Comprehensive? Agora eu vou dizer para vocês, né, o que é que vocês gostariam de tratar aqui. A gente vê ali uma leve classe 2, um apinhamento inferior, né? Uma mordida aberta praticamente, um overjet, um overbite bem justo, né? E um overjet um pouquinho aumentado, que o lado direito está em ligeira classe 2 de canino, mas um apinhamento também, tá? E o que eu acho que é bem delicado nesse caso é a questão periodontal. Então, tem aí uma nuance ali, né, da questão periodontal, que eu acho que exige um certo cuidado para a gente programar algum movimento com eles, tá? Então, vamos começar do começo ali. Nós temos ali uma opção para Express. Eu estou vendo que ninguém marcou Express, né? A gente está com 0% que faria ele com Express. Eu concordo com vocês, é muito pouco para a gente trabalhar com esse caso, a não ser que você quisesse corrigir um pouco do apinhamento, mas eu acho que até o apinhamento, né, ficaria um pouco justo, vendo a rotação dos incisivos centrais superiores, o apinhamento estourado nos laterais, então ali ficaria justo mesmo, tá? Então, nesse caso, eu não recomendaria o uso do Express. O Light, se você quisesse corrigir apenas o apinhamento, poderia ser uma opção. O paciente quer só alinhar e nivelar os arcos, poderia até pensar no Light. Se você for corrigir a maloclusão como um todo, o caso ficou bem dividido, 50% Comprehensive, 42% no Moderate, tá? Então, a gente ficaria mesmo ali com um caso bem limítrofe entre as duas modalidades. Eu acho que pode ser que coubesse no Moderate, mas depende se você vai fazer uma correção antero-posterior ou não, né? Nós temos uma mordida atrésica, um arco atrésico aqui na região de prés, chega até a cruzar praticamente aqui na região de caninos, né? Então, eu acho que eu iria mais para o lado mais seguro e trataria esse caso com Comprehensive, tá? Mas eu entendo que muitos de vocês poderiam tratá-lo com Moderate. Sempre é interessante pensar qual é a sua necessidade no caso, qual é a queixa principal do seu paciente, e aí você consegue trabalhar melhor na modalidade de tratamento também. Lembram-se que eu comentei no início, não é só a complexidade da maloclusão, existe também uma questão do perfil do seu cliente, que pode influenciar nessa questão aí da sua opção de tratamento, tá bom? Então,
Vamos ver se tem alguma outra questão, ninguém ainda tem dúvidas, né? Então, vamos imaginar que a gente queira tratar aqui, melhorar o overjet, melhorar o overbite, corrigir a mordida cruzada, corrigir a relação sagital ali de canino, e ainda temos a questão periodontal, né? Então, tudo isso exige um certo cuidado, tá? A presença dos terceiros molares, tem um terceiro molar ali retido, né? Ainda tá, parece até umas raízes fusionadas na posição ali do 3,8, tá? Então, certas limitações aí que o caso tem, certas delicadezas, ok? Bom, então, frente a essa avaliação, o que nós vamos fazer com vocês na avaliação do caso é exatamente isso que nós falamos agora aqui no nosso webinar. Então, a gente vai pegar o caso, vai dizer, olha, esse caso eu trataria ou com moderate ou com comprehensive, depende da sua necessidade de tratamento, seu objetivo, qual é a queixa principal, né? Poderíamos melhorar a questão vertical, poderíamos melhorar a questão transversa, com um pouco de expansão, mas também tem que tomar cuidado com as recessões em região de pré-molar. Então, são essas as considerações que nós faríamos a vocês se esse caso estivesse numa avaliação, tá bom? Numa fase posterior, se você já estiver com o clean check do caso, você também pode pedir um auxílio e a gente vai fazer um serviço chamado de TPS, Serviço de Plano de Tratamento. Então, o que seria? A revisão do Clean Check já é um outro serviço e a gente vai fazer a revisão do seu Clean Check quantas vezes forem necessárias, tá? Tanto para tratar casos novos como para alinhadores adicionais. Cada etapa necessita de um serviço avulso. Então, um caso que você fez inicialmente com o TPS, em alinhadores adicionais, se você precisar da consultoria, é um outro serviço. E os valores, eles são de acordo com a quantidade de casos que você envia no mês. Quanto mais uso do TPS você faz naquele mês, mais barato fica o serviço de consultoria clínica, tá bom? Então, existe uma tabela lá no nosso site, www.team1.1, tá? E tem lá os valores, tem as regras, tem os descontos progressivos para que vocês, quando vocês fazem mais que um caso, tá bom? Então, é preciso fazer o preenchimento do envio do caso do TPS, ele é assim, você tem uma página, e aí você pode colocar ele exclusivo a um consultor, ou deixar ele aberto entre a equipe, então a gente vai distribuir isso de forma aleatória entre os consultores, vocês vão colocar o nome do paciente, o número do paciente, e as suas considerações sobre o caso clínico. Então, quais são as suas dúvidas, o que você está pensando, o que você gostou ou não gostou, né, para a gente poder, para nos direcionar ao TPS. O TPS não é um serviço que nós fazemos o que nós queremos, nós vamos guiar o seu planejamento frente ao que você e seu paciente conversaram. Então, é sempre importante que vocês nos deem esse feedback a cada revisão, vocês retornem por e-mail também resposta, para que a gente saiba o que fazer, né, na próxima revisão, tá bom? Se vocês não derem resposta nenhuma, os consultores do TPS vão planejar o caso de acordo com a ideia que eles têm, como se fosse algo mais previsível, vendo a documentação do paciente. A gente vai avaliar as fotos, se você enviou radiografias, vamos ver o scan, vamos considerar o periodonto, e cada um, dentro da sua experiência, vai fazer o próprio planejamento. Mas é muito melhor quando o doutor nos dá essa orientação. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente recebe tudo isso, abre o clean check do seu paciente e a gente vai fazer a revisão desse clean check, tá? Eu vou aqui, ó, abrir, então, esse clean check desse caso. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Só vou trocar de tela, gente, desculpa. Para que vocês vejam aqui, tá? Então, por acaso, aquele caso que nós vimos em avaliação é esse que eu estou postando aqui para vocês hoje no CleanCheck 6.0. Deixa eu só maximizar a tela para vocês verem. Tudo bem? Todo mundo enxerga ali o CleanCheck? Tá aqui na tela, né? Tá bem. A Rosiane perguntou, minha conexão está muito ruim, posso me inscrever para a semana que vem já tendo me inscrito hoje? Pode, Rosiane, e você pode assistir o replay desse webinar, ele fica gravado, e você pode assisti-lo depois também, lá no nosso site, se você se inscrever ali naquele login do
www.team1.one, ele vai ter não só replay desse webinar, mas de vários webinars que nós temos aqui na Team One, tá bom? Tem sempre o replay ali. Então, vamos lá. Aqui, então, as fotos, eu omiti ocultei as fotos de face, tá bem? Então, aqui a foto oclusal superior, foto oclusal inferior. Hoje os registros ficam nesse canto, mudou de lado, né, gente? Ó, antes ficava lá do seu lado direito, agora aqui, ó, fica do seu lado esquerdo, tá? Então, aqui dá pra gente ver melhor as fotos clínicas, né? Notem aqui como a gente tem recessões gengivais, a inclinação, lesões de abifração, bem importantes, nessa mordida que é cruzada. Quando a gente clica aqui em cima ó, do registro, esse no CleanCheck 6.0 também era assim no antigo, no Pro, a gente consegue ter a mesma visão da imagem que nós tocamos aqui, tá? Nos registros, ok? Então, aqui nós temos, ó, tá tudo aqui. E aí, vamos observar essa maloclusão inicial, então. Superior na maxila, uma atresia importante em pré-molares, um formato do arco deficiente, a presença dos terceiros, nesse caso aqui, ó, o terceiro molar, ele só foi copiado pela metade mesial. A oclusal inferior também, né, a gente tem esse pequeno apinhamento do lado direito, uma mordida chega a ser cruzada aqui em canino, né, mas é um topo, né, aqui parece que até mais, quando a gente vê na foto, mas um topo anterior, uma atresia importante, como nós falamos, na região de pré-molares, que chega a ficar em topo também, e uma questão periodontal bastante delicada. Nós podemos recolher essa aba, aumentar ou reduzir das fotos, tá bom? Aqui, para ajudar ou atrapalhar menos o que vocês estão com foco, que seria aqui no meio, o modelo virtual. Desse lado direito, nós temos os comentários da Line, quando vocês já fazem as solicitações, eles ficam todos recolhidos agora aqui, né? E para você fazer novas modificações, vocês vão trabalhar aqui do lado direito, ok? Deixa eu tirar minha foto aqui para não atrapalhar vocês. Só um minuto que eu vou fechar minha câmera para não atrapalhar vocês aqui. Então, o que nós temos aqui? A barra de estágios continua aqui embaixo, ó, então quando você dá o play, aqui você tem o zoom, ó, ele ficou muito grande. Quando você dá o play aqui, ele corre. Quando você clica aqui no final é igual, e quando você quer ir para o início, né, você pode ou clicar nesse botão, ou você clica aqui no volta a zero. Então, ele está lá no final, se você clicar aqui, ele volta a zero no início, tá? Esse é o modelo. Recolhe essa aba, você pode fechar os registros aqui. Então, nesse botão, você vai ter o zoom mais e o zoom menos, né? Nesses dois botões, vocês têm a opção de rotacionar o modelo ou transladar o modelo, que antes essa ferramenta ficava aqui embaixo, agora ela mudou, né? Fica aqui em cima, ok? Aqui as visões fixadas do modelo, então vocês têm uma vista, outra e a outra. No caso, se você clicar, eu não vou clicar aqui no sorriso no InFace, porque esse caso não é meu, mas você veria aqui a foto do paciente com o CleanCheck na face, ok? Lembrem-se que isso só é válido para casos novos, a gente não tem essa opção para casos que já estão em andamento. Então, aqui esse é o InFace. Se vocês deixarem o mouse parado aqui na ferramenta, ele vai aparecer para vocês a descrição, ó, ele faz a mãozinha e aparece para vocês a descrição do recurso, tá? Então, isso é muito interessante, porque se vocês estão com dúvidas sobre algum recurso, ó, a mãozinha, ela dá o nome e abre uma explicação para vocês. Vocês podem também selecionar para não mostrar novamente, mas no início é legal para a gente ter a leitura, o auxílio, né, dessas mensagens, tá? Aqui a grade, como nós já conhecemos, a sobreposição, a visualização ou não dos recursos, como os attachments, precision cuts, né? Então, quando você está aqui, você pode tirar ou colocar essa visualização, né?
Aqui o oclusão, ele vai sinalizar para vocês pontos de contato que podem ser vermelhos se forem fortes ou verdes se forem contatos normais. Então, vocês sempre aparece isso numa transparência, né? E aqui você pode clicar, o modelo fica transparente e ele vai mostrar para você só no início ou no final, quais são os contatos que você tem, verdes ou vermelhos, tá? No caso, ó, só contatos verdes, então não tem nenhum dente que a gente diz que está num contato como se fosse um prematuro, tá bom? Essa é a ferramenta da oclusão. Para a ferramenta da oclusão, vou dar uma dica para vocês. Cliquem com 2 dedos e aqui na vista oclusal você consegue parear os modelos lado a lado, ok? Deixa eu ver aqui, ó, tem as laterais. A lateral não tem. Tem a posterior, tem várias visões que a gente não tem aqui, né? Mas são interessantes. Então, a lateral, as oclusais, né? Tudo isso vem para aqui, tá? Tirou a ferramenta da oclusão, ele não vai pintar os contatos oclusais. IPR, assim como a Tati, ele vai mostrar para vocês a visualização, se há desgastes interproximais ou não. Ele vai mostrar para vocês, ou tirar. Nesse caso, não tem IPR, então ele não mostra nada nesse item aqui. TMA é a dificuldade do movimento, então se você deixar essa ferramenta ativada, ele vai sinalizar para você que tem dentes com bolinhas azuis ou pretas, e quando você põe o mouse sobre a bolinha, você tem a leitura de qual é o movimento que foi sinalizado como moderado, nesse caso que é azul, tá? O pôntico, né, quando você tem um caso de extrações, não é esse caso. Estágios, ele recolhe aqui, olha, vários itens. Tem aqui painel de estágios, que são a aba de estágios, que fala o gráfico da movimentação, sinalização dos IPRs, ficam todas por aqui agora, ok? Você pode ver a legenda, ó, com attachments, sem attachments, com o triângulo para cima. Alinhadores passivos são esses mais escuros, esses são os ativos, né? E aqui nós temos, quando não tem um dente, ele marca com um X. Então, essa aqui é o painel de estágios. Temos também a correção da mordida, que nesse caso não tem, mas a gente fala sempre do jump. E quando tem o jump, vem aqui nessa linha aqui, nesse gráfico aqui embaixo, ó, ele vem rachurado, tá? Ele vem uns risquinhos aqui sinalizando que esse é um caso que apresenta um jump. Se o jump for só aqui o risquinho, é porque ele está com a visualização ao final do tratamento. Se ele for aqui, é ao início do tratamento. Se ele for inteiro, é porque está ao longo do tratamento a visualização da correção da mordida. Não quer dizer que esse movimento acontece só no início ou só no final, muitas vezes, é a visualização, tá? Para visualização, o que eu recomendo vocês é que coloquem sempre ao final do tratamento, para que vocês diferenciem o que foi conquistado às custas de dente ou o que foi conquistado às custas de jump, tá? Correções sagitais, por exemplo. Sobrecorreção, nós temos aqui embaixo, então sempre que temos a sobrecorreção, esse caso não tem sobrecorreção, ele vem aqui e vão ficar 3 alinhadores aqui no final, lembram-se? Que é o estágio da sobrecorreção. Usualmente o que a gente mais usa como sobrecorreção é a cadeia elástica virtual, em casos que tem IPR ou que tem diastemas, espaçamentos iniciais, tá? Agora aqui explorando a tabela, nós temos a tabela de movimentos, nossa querida amiga antiga. Notem que não é possível fechar mais essa aba da direita, mas nós conseguimos recolher um pouco para aumentar a tela de visualização desta outra. Aqui a tabela de movimentos está muito semelhante, tem superior, tem o inferior aqui embaixo, base do dente, coroa ou raiz, como nós tínhamos antigamente. Os números que estão sublinhados são números de movimentos líder que eles dizem, né? Então, é o movimento mais importante da arcada, provavelmente de maior relevância em número, né? Qual é o movimento mais significativo ali daquela arcada, tá? Então, esses são os movimentos líderes da arcada em relação aos outros dentes que estão se movimentando.
E no superior também você vai ter alguns movimentos líderes ali que vão estar sendo os mais importantes porque tem maior magnitude. É possível copiar todo esse conteúdo para a área de transferência, se vocês quiserem analisar isso com mais critério, nesse ícone aqui do lado. Ou você fecha, e aí você tem outras tabelas aqui, como análise de Bolton, tá bem semelhante, né? Como nós já tínhamos, 2 números depois da vírgula, né? As casas decimais. Nós temos também aqui tabela de largura do arco. Então, caninos pré-molares e molares, as distâncias entre caninos pré-molares e molares iniciais e finais, né, que seria o estágio 44 nesse caso. Temos também aqui a tabela de overjet e overbite, que é a mesma coisa, toma como referência alguns dentes, os 4 incisivos, e vão te dar o inicial e o final. E também o sistema numérico dentário, que vai aparecer aqui de acordo com as suas preferências clínicas, ok? Então, notem também, não sei se vocês perceberam, mas casos que tenha dentição mista, ele já entra com esses números ligados. Então, se você abrir e os números estiverem ali, provavelmente porque é um caso de first, alguma coisa assim, tá? Que você está trabalhando em dentição mista. Seleciona ali, ele aparece, seleciona ali, ele apaga. Aqui no botão Config, nós temos ainda como personalizar essa barra e omitir, ocultar ou deixar aparente os botões nessa barra superior, ok? Tudo que você vai fazendo, ele vai salvando de tempos em tempo automaticamente, então é como o antigo, você fecha, quando você abre novamente, aquelas modificações, se você deixou modificações, elas estão ali, você não as perde. Perguntas. Como fazer o vídeo do CleanCheck? Seria nessa opção, mas aqui nós ainda não temos a opção enviar, compartilhar plano de tratamento. Então, se você precisar fazer isso, você vai fazer ainda pelo CleanCheck Pro. Não tem essa opção ainda no 6.0, Nathalie. Nathalie ou Natália, desculpa. Tem a opção de imprimir os estágios. Aqui dentro, os estágios ficam só aqui na aba, né? E você não tem como pedir a impressão por aqui. Mas você tem como pedir a impressão pela sua IDS. Deixa eu ver se vai estar aqui. Eu acho que não vai dar para aparecer aqui. Lá na IDS tem um lugar, um ícone que chama documentos recentes, se eu não me engano, e lá você consegue, na página do paciente, fazer essa impressão, tá? Deixa eu ver outra pergunta. A Tânia tem uma dúvida. Como enviar o planejamento para o paciente nessa nova versão? É a mesma pergunta que a Nathalie falou do vídeo, não dá ainda. Tânia, tem que entrar no antigo, no CleanCheck Pro, para fazer isso, tá? Seria aqui, ó, enviar ou a captura ou a STL. Ainda não há a opção de fazer tudo isso, ok? Se vocês quiserem, aqui tem um botão legal, ó, se vocês quiserem trocar a modalidade do Comprehensive para o Moderate, vocês podem clicar aqui em outra opção, trocar caso. Mas para isso funcionar, vocês não podem ter nenhuma modificação já escrita, ok? Então, entrou, quer mudar, troca aqui já, nesse ícone aqui do lado, no nome, tá? Aqui no resumo do tratamento, deixa eu ver se abre aquela página que você queria. Não tem aqui, era só aquele formulário mesmo. Como escolher um Note para o programa rodar bem? Camila, agora, isso aqui que nós estamos vendo não é mais um programa, né? É um programa na nuvem, que eles chamam. Então, você não precisa instalar mais nada no seu computador. Então, ele exige um pouco menos do seu computador. O que precisa ser, não pode ser algo desatualizado, mais antigo, porque ele não vai aceitar qualquer navegador. De qualquer forma, existe um documento que deve estar na IDS também, se não tiver eu mando para vocês, escreva para mim depois que eu te envio esse documento, eu não coloquei aqui na nossa aula, mas tem todas as especificações técnicas para que você consiga rodar
todo esse layout aqui, né, da nuvem no seu computador, tá? A Tânia perguntou, como abrir o caso na versão antiga? Isso aí você tem lá na sua IDS a página, na página do paciente, e em cima está escrito abrir CleanCheck, tá? E o plano CleanCheck. Embaixo está escrito Software CleanCheck Pro. Tem uma linha debaixo ali na própria página do paciente que vai estar essa opção. Então, você pode ser, em vez de clicar ou abrir o plano CleanCheck, você clica embaixo, Software CleanCheck Pro. Aí você vai abrir a versão antiga. A Elizabeth perguntou, para eu mudar um plano de tratamento que já me enviaram os alinhadores, se for comprehensive, é só pedir como alinhadores adicionais, mas posso usar o mesmo escaneamento? Começa uma nova prescrição? Elizabeth, se você já aprovou o tratamento, não dá mais para mudar a modalidade, tá? Não sei se é isso que você perguntou, mas isso não é possível, ok? Se você já enviou, já tem os alinhadores, não tem necessidade de você mudar a modalidade. Não sei se é isso. A Valderese perguntou, se você já fez uma simulação, não pode trocar a opção de tratamento? Você pode, mas você não pode ter nada nessa modificação escrito ativo, senão esse botão aqui, Valderese, vai estar apagado. Mas é como o outro, você pode, a qualquer momento, antes de aprovar o CleanCheck, trocar a modalidade de tratamento, tá? Vamos seguir, então? Então, vamos fazer a revisão desse caso, gente. Então, aqui, quando a gente vê o caso, vamos ver o que veio nesse CleanCheck. Essa colega já está no 6º planejamento, né? Deixa eu ver se alinhadores adicionais não é um tratamento novo. Então, a gente precisa fazer as mudanças de forma bem assertiva para que nós consigamos ter uma aprovação mais rápida, né? Para a gente chegar a esse aparelho mais rápido. Vocês veem que quando eu giro aqui, ó, eu tenho dificuldade de mudar porque ele gira muito. Eu gosto de trabalhar nos ajustes, rotação, forma livre. Eu acho muito mais fácil. Então, aqui em cima, ó, ajustes, forma livre, tá? Então, aqui você tem alguns ícones como nós tínhamos em relação à qualidade, à cor, a transparência dos dentes, quando você aciona a oclusão, correção da mordida não está incluído no movimento dentário, para ele não contabilizar o jump como se fosse uma correção dentária. O fundo, nós podemos também trocar a cor do fundo, né, de acordo com a sua preferência, tá? Então, tem também essa opção aqui que nós podemos usar. Deixa eu colocar que estava, né? Acho que era esse aqui. Agora aqui o attachment também pode se trocar e a oclusão. Então, como tinha da outra vez, a gente também tem aqui nessas opções, ok? Então, vamos fazer agora a modificação. Então, dando play, qual foi o movimento programado nesse caso? Aqui desse lado, está fazendo a correção. Começa depois, ó, vejam, vamos ver pelo visto oclusal. Então, tem aqui, ó, uma expansão e uma distalização desse quadrante. Esses pré-molares indo para trás, e nesse momento começa a expansão desse quadrante aqui, do quadrante 1, tá? Vamos ver novamente. Olha lá, classe 2. Né, bilateral, com a distalização e a expansão aqui na região de pré-molares, tá? Esse é um arco que é um formato difícil para a gente trabalhar, porque ele realmente precisa melhorar a forma do arco, mas a gente tem uma atresia aqui, parece um defeito ósseo até bastante importante, né? Com lesões de abifração nessa região, então bastante delicado também para fazermos a expansão, tá? Mas até a força oclusal, né, descarregada nesse longo eixo que está errado, a inclinação desses dentes dos pré-molares e dos molares, elas podem ocasionar problemas desse grau de lesão na cervical. Então, acho que é bem recomendado que a gente corrija, assim, essas inclinações, tá? Então, qual foi a proposta? A proposta foi uma distalização. Vamos olhar aqui no painel de estágio, ó, uma distalização sequencial, né? E tem um movimento do 1.3 desde o início. Vamos entender o que é esse movimento, ó? Então, vamos dar o play aqui. Então, o 1.3, ele começa vestibularizando,
Será que há algum contato aqui que pediu isso? Olha lá. Então, vamos dar o play novamente, ó, ele vai expandindo o inferior e entra numa colisão interarcos aqui grave, chega a cruzar a mordida, né? Então, esse movimento é um movimento que deve ser feito com muita cautela, porque se, por exemplo, o superior, que tem esse defeito periodontal aqui, ele não corresponder, o que era cruzado vai finalizar, o que era em topo, desculpa, vai finalizar cruzada essa mordida, tá? Então é bastante delicada essa situação, eu não gosto de deixar esse tipo de colisão interarcos durante o tratamento. Deixa eu colocar, ver algumas perguntas aqui. A Elizabeth colocou, tratamento comprehensive, fiz 2 planos e agora o paciente resolveu que quer o outro. Posso começar de novo, correto? Mas é uma nova prescrição ou posso pedir para voltar no outro plano de tratamento? Ah, você está dizendo que você vai manter o comprehensive, mas você vai mudar o planejamento, né? Você entra, pede alinhadores adicionais, Elizabeth, fazendo a prescrição e tem que enviar um novo escaneamento, até por conta do tempo, não é recomendado você manter o mesmo escaneamento, né? Você já fez o clean check, já aprovou, já recebeu e já mudou de ideia, melhor é escanear novamente, tá bom? A Fabiana pergunta, por que às vezes estou fazendo a prescrição do clean check do paciente e uma aba abre pedindo para abrir no Google Chrome? Não sei te dizer, Fabiana, mas só a prescrição não tem problema nenhum. Até quando não existia o 6.0, eu uso o MacBook e eu abria normalmente até no Safari, tá? Não tinha problema. A prescrição não tem nenhuma necessidade, não sei te dizer. Talvez porque o navegador esteja desatualizado, né? Às vezes acontece deles pedirem a versão mais recente para você ter um melhor desempenho ali da página, tá? A Pui pergunta, como mudar a posição da tabela de movimentação 3D para não atrapalhar a nossa visualização quando temos 2 janelas abertas, correção inicial e a do doutor? Não tem como fazer a mudança dessa tabela, Pui, mas você pode salvá-la, por exemplo, ó, acho que é isso aqui que você quer, né? Você pode salvá-la e aí você tem como... Deixa eu clicar aqui. Você tem como salvar e aí você vai fazer, isso aqui é na área de transferência, pode abrir numa outra janela do seu computador, tá? Não sei se era isso que você queria, a correção inicial e a do doutor. Ele aqui tá abrindo 2 o mesmo plano, deixa eu ver. Será que é isso? Eu não sei, no meu não está atrapalhando. Talvez se a gente clicar em nova modificação, deixa eu ver. Opa, deixa eu abrir novamente, gente. Só um minutinho que o meu caso expirou. Só um minutinho que eu já volto com vocês aí na tela. Tá abrindo já. Pronto, deixa eu só compartilhar novamente. Deixa eu soltar a página. Foi. Voltou. Desculpa. Fiquei muito tempo com ela aberta sem modificação, aí a página fecha. Deixa eu ver aqui, simular para você o que você queria ver. Nova modificação. A gente clica em nova modificação, então ele vai habilitar para a gente aquela tabela aqui em 3D, né? Será que é dessa planilha, dessa tabelinha que você está falando, Pui? A posição da movimentação em 3D seria essa daqui mesmo, né? Não tem como. Se você tiver com uma tela muito pequena, ela vai ficar te atrapalhando. O melhor, para quando você for fazer essa modificação em 3D, Pui, você tem que fechar essa daqui. Se você quiser voltar lá, ó, porque quando eu coloco a aba de modificação em 3D aqui do lado, né, não tem como eu ficar com a outra aqui. Se eu quiser ver alguma coisa que tinha na aba do Play, você vai clicar nesse olhinho aqui embaixo, ó, e ele vai te romper, vai pausar a modificação e vai te dar essa posição do Play, que é a maloclusão inicial, tá bom? Então não tem como você, não é muito, fica tudo muito apertado ali. Se você quiser voltar na retoma a modificação, e aí você tem o modelo em 3D de novo aqui.
Tá bom? A Gabriela perguntou, enquanto está em modificação, não consigo rodar o filme para ver os estágios. É normal isso? É normal isso, Gabriela, porque quando você clica nova modificação, o seu modelo tem que estar estático para você fazer mudanças em 3D na posição final daquele clean check. Então, é normal. Como eu comentei, se você quiser voltar para ver o play, você clica aqui nesse olhinho do lado e ele vai voltar para você a aba do play, tá bom? Amanda coloca, boa noite, estou com o meu primeiro caso, recebi o Clean Check Moderate, mas desejo alterar para o Comprehensive. Devo fazer toda a prescrição novamente? Amanda, se você escrever para o técnico aqui do lado, ó, que você quer manter o plano que veio, mas fazer no Comprehensive, ele vai aceitar, tá? Mudar para Comprehensive. Mas se você está mudando para o Comprehensive, é porque alguma coisa já não deu certo, faltou, né, alguma correção. Então, a maneira mais correta de você fazer isso seria aqui, nas outras ações. Como eu já ativei, ó, Valderez, como eu já ativei aqui a aba de modificações, eu não consigo clicar aqui. Eu teria que descartar todas essas mudanças, que eu, na verdade, não fiz nenhuma, mas ele está aberto, então ele está considerando ali, tá? Eu descarto elas, aí essa aba vai abrir para mim agora, de trocar o caso. E quando você clica aqui, faz a troca do caso por aqui, sim, de fato, ele te pede para preencher uma nova prescrição, tá bom? Fernanda colocou, em um caso que já ultrapassou o prazo para aprovarmos, como fazemos para solicitar posteriormente? Tem que fazer uma nova impressão? Fernanda, entre em contato com o atendimento para que eles reativem o caso. Eu acredito que seja possível sem fazer um novo escaneamento. Mas considere aquela observação que eu fiz. Como faz muito tempo já que você enviou, né? Talvez seja interessante que você realmente reenvie um novo escaneamento, porque aquele escaneamento já pode não estar tão fiel ao que você tem aí na sua arcada dentária, tá? E a Nadine colocou, como posso evitar essa colisão em caso de mordida cruzada ou de topo? Nadine, a gente vai fazer isso agora, mas você pode fazer alterações de escaneamento, de estagiamento, né, pedindo para um arco não expandir o inferior antes do superior fazer o movimento, você pode colocar bite ramps para impedir, depende muito da situação que você está clinicamente. A Andrea colocou, em sua experiência clínica, como neste caso de distalização, até quantos milímetros de movimento distal são bem previsíveis pelo sistema sem auxílio de DETS? Aqui no caso, André, a gente vai fazer uma modificação desse caso, tá? Que eu já digo para vocês que distalizar terceiros molares é algo muito pouco previsível, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó, vamos colocar a ferramenta da sobreposição. Eu tenho uma distalização de terceiros molares de ambos os arcos, sendo que o 2,8 nem saiu no meu escaneamento. Então, primeira coisa, se eu quero fazer o plano às custas de distalização, eu preciso com certeza pedir a extração dos terceiros molares, tá bom? Se tivesse uma PAN aqui, eu ia ver com vocês, mas aqui não veio, não tá aparecendo por causa da identidade do paciente, eu acredito. Então, nesse caso, eu recomendaria a extração dos terceiros, tá bom? Depois, depende muito da situação clínica. Mas um paciente que não é um braquifacial, que tem uma movimentação mais dificultada, né, por conta da musculatura, eu acho que uma meia classe 2, como está aqui, né, eu até arriscaria fazer sem mini implantes. Tudo depende também da sua necessidade de tempo, né? Porque tempo é uma coisa que influencia muito. O paciente quer algo mais rápido, o paciente quer algo só com alinhadores, porque existe essa escolha nessa modalidade. Tem paciente que quer tudo só se for usando alinhadores. E tem um paciente que quer o mais rápido possível, não importa o que você precise usar para conquistar. Tá bom? Então, nesse caso, você precisa avaliar isso para decidir se você vai usar mini parafusos, mini placas, distalizadores intrabucais antes de Invisalign, que também é uma possibilidade, você associar técnicas para ter uma melhor eficiência ali naquele caso, tá bom? Eu, particularmente, quando eu tenho uma meia classe 2, algo em topo, eu toco 100. Se o paciente tiver
um padrão facial que eu considero muito desafiador, aí eu coloco. A Tânia perguntou, em relação ao prazo estimado de tratamento, como passar isso para o paciente? Tânia, você precisa fazer uma similaridade com a ortodontia convencional. Não precisa adivinhar o número de alinhadores. Fale para o paciente que o tratamento dele vai ser em torno de 12 meses, em torno de 18 meses. Eu sempre que eu falo para ele, olha, uma média de tratamento, 12 meses, mais ou menos 6. Mais ou menos 3, mais ou menos... Por quê? Eu dependo muito da biologia, e nesse caso que a gente trabalha com aparelhos removíveis, a gente depende também da colaboração do seu paciente, tá bom? Tem muitas perguntas aqui, gente. Deixa eu continuar um pouco aqui o Clean Check, senão a gente não vai fazer a revisão hoje. Então, nesse caso, a gente vai pedir para extrair os terceiros molares, se for uma opção para a gente fazer a distalização, tá bom? Então, considerando que o plano da colega era distalização, então eu vou fazer esse tratamento com extração dos terceiros molares, tá bom? Então, aqui notem que ela teve uma boa expansão do arco, eu acho que até um pouco exagerada, considerando a parte periodontal do paciente. Eu não tenho coragem de fazer tudo isso, tá? Mas isso tudo eu vou dar a sugestão e vocês, no serviço do TPS, vocês vão me devolver dizendo se vocês aceitam ou não. Então, eu vou fazer as mudanças e discutir sobre um novo Clean Check, essas necessidades. Vou argumentar com vocês o porquê de uma recomendação ou outra, tá? Então, nesse caso, ó, primeira coisa, eu extrairia 1.8 e 2.8, ok? Eu reduziria a expansão na região de presa, eu acho que não carece da gente forçar tanto. Então, ó, vamos na ferramenta do arco, tá? Vou fechar aqui, vou colocar na vista superior. Eu adoro deixar a sobreposição atrás, porque eu tenho uma referência. Primeiro, o arco tá assimétrico, notem, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar simetria para a arcada, com esse botão, tá? Porque eu vou tentar trabalhar o máximo possível nessa simetria. Então, aqui, ó, já não vou expandir essa região posterior, tá? O periodonto não aguenta, então eu vou manter praticamente essa região posterior. Esse lado já tá dentro da sombra azul, que era o inicial, então eu tiro o movimento simétrico e vou voltar só esse lado agora, tá? Então, é isso aqui. Oi, Camila, voltou? Acho que a Camila tinha caído. Estou ouvindo o som dela aqui. E agora aqui, quando a gente coloca na região de pré-molares, olha, eu posso fazer a contração. Agora eu coloco movimentos simétricos e eu vou reduzir essa expansão na região de pré, tá? Eu tenho medo, tô com medo dessa expansão de prés. Então eu vou reduzir, vou fazer algo mais ameno. Depois ainda a gente pode trabalhar num pequeno torque. Notem que os incisivos, eles não saíram do lugar com esse movimento, tá? Então, para trabalhar no arco, você pega aqui a bolinha e traz para dentro mesmo, ó. Até que você consiga fazer esse formato do arco mais simétrico. Notem como agora essa linha rosa, que é como se fosse o seu fio de níquel titânio, ó, ele tem um outro contorno. Nesse caso é um fio de aço, né, que a gente está fazendo isso na mão. Olha como o formato da arcada é muito melhor, sem forçar a região de molares e sem aumentar tanto a distância entre prés, tá? Quer checar o que foi feito? Então a gente coloca aqui, ó, tabela de largura do arco. Então, vamos ver o que a gente conseguiu, ó. Canino, eu tinha 34 no início, 33,9, tô com 36, tá? Então, abre aqui. Esse canino aceita expandir? Acho que aceita, um pouquinho. Se eu quiser reduzir, eu posso. Pré-molares, 34 para 38, 40 para 43, então aqui é algo em torno de 3 milímetros, né? E os inferiores também aqui para ficar coordenado, mas ainda não mexi no inferior, tá? Elaine, tô com medo, acho que ainda é muito. Então você vai lá e vai reduzir. Agora que o formato do arco tá simétrico, eu coloco para fazer uma mudança simétrica e eu posso reduzir um pouquinho mais se eu não estou confortável, porque esse arco precisa melhorar o formato, mas eu não necessariamente preciso expandir tanto, ó, forçar tanto esse periodonto, tá bom? Então, olha só como o formato dele tá mais agradável do que no início, só que eu não estou forçando tanto o periodonto,
ok? Então, trabalhem com esse formato do arco. Depois que eu fiz o superior, vejam agora que eu estou com os arcos descoordenados, tá? Então, olha o original e o que ficou no final com a expansão que foi promovida no arco inferior, ó. Então, agora eu vou clicar aqui em coordenar arcada inferior para o superior. Não gastei um tempão fazendo arcada superior, agora eu mando coordenar o inferior para ele, ó. E aí ele vai fazer essa contração também para coordenar o arco para mim, tá? Então, esse é o superior e esse é o inferior. Então, como foi conquistado toda essa projeção aqui, tá? Então, vejam que o inferior, ele fez a contração às custas de vestibularização dos incisivos. Eu quero, eu não quero, eu posso ou não posso, tá? Então, eu vou lá, vejo a cefalometria e falo, nem precisa ver a cefalometria, né, gente? Esse aqui não pode projetar. Então, você vai lá e volta. Você pode escrever para o técnico que você quer a distalização, ou você pode ir lá e fazer. Então, você pega no controle 3D, ó, esses incisivos não toleram esse tipo de distalização, né? Então, você poderia escrever aqui para o técnico, não projetar incisivos inferiores, tá? Usar posição inicial, por exemplo, dá uma referência para ele, tá? Vamos ver aqui um incisivo que tá ok. Vamos considerar esse aqui que tá melhor, ó, de 3.1 como referência, tá? Essa seria uma ótima referência quando vocês dão uma referência clínica para ele. Ou, se a gente vai fazer isso no 3D, que eu vou trabalhar com vocês agora aqui, para a gente conquistar isso, ó, eu vou pegar esse dente e vou colocar, clico com 2 dedos em cima do meu mouse e vou tornar ele imóvel. E olha onde ele foi parar. Olha lá a referência dele, para eu não projetar os incisivos onde que ele teria que parar, tá? Então, se eu quisesse não projetar os incisivos para fazer esse alinhamento, eu teria que, com certeza, deixar os outros dentes também parados aqui atrás, tá? Sem fazer a mesialização deles, sem fazer o alinhamento às custas da vestibularização. Poderia trabalhar com IPRs, poderia trabalhar de várias formas. Então, aqui a gente vai trabalhar agora com um pouco de IPR, eu acredito que seja uma boa alternativa, ou a gente vai extrair também esses terceiros, né, e vamos fazer um pouco de distalização, ok? Então, no caso, eu acho que poderia extrair todos os terceiros molares, não sei se a colega vai aceitar, mas é a sugestão que eu vou dar, então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Esse aqui eu acho que estava incluso, né? Lembra que tinha uma raiz fusionada aqui embaixo? Não sei se seria possível, tá bom? Mas essa é o caso ideal. Então, isso aqui pode ser conquistado às custas de IPR, né? Então, vamos deixar esse dente aqui atrás às custas de desgastes interproximais. Por exemplo, poderia também distalizar. Então, aqui eu adiciono o IPR e vou trabalhar com esse arco, ou eu posso contrair esse arco também, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, no inferior, fazendo a contração desse arco, ó, e aí ele vai abrindo para mim alguns IPRs na arcada, tá? Só para a gente ter a noção do que ele vai fazendo de forma automática. Então, eu vou trabalhando e eu vou reduzindo isso. Aqui nesse caso, vai precisar de mais do que IPR para você conquistar essa posição, quer ver? Vamos fazer o máximo do IPR para vocês verem o que seria. O máximo de IPR com protocolo, 0,5. Então, a gente vai aumentar, depois a gente faz o alinhamento. Então, aumento tudo. E vou trabalhar só até a mesial de primeiro molar com IPR. Ainda assim, notem que eu fico com esse dente aqui numa posição totalmente desfavorável. Então, talvez seja necessário para fazer o que eu preciso, sem forçar o periodonto, talvez distalizar um pouco os dentes inferiores. Esse lado já está fora de chave, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que nós temos de opção. E você vai trabalhando com isso.
A gente vai ter que distalizar o superior ainda também. Então, esse aqui você trava, você pode fechar aqui esse espaço, aí esse aqui você trava, e aí você fecha também aqui. Então, você vem trazendo essa distalização. Agora, deixa eu ver onde é que está o inicial. Está lá na frente, e eu vou levar esse dente para a posição inicial dele. Tá? Então, são várias situações que nós vamos guiando para chegar onde nós precisamos aqui. Tem dificuldade no 3D? Tá complicado fazer isso sozinho? Escreva para o técnico. Se você escrever para ele que você quer manter a posição inicial de tal dente como referência, ele vai te dar isso, tá? Então, ou você inclina, ou você angula, ou você dá torque, ó. E a gente vai levando esse dente para a posição, ok? Então, aqui ainda não está ideal, mas vejam como a gente já tem uma situação mais próxima do que era o inicial dessa arcada, ó, do que no início, tá? Aí tem que trabalhar melhor ainda o formato de arco. Então, vamos ver aqui agora como estamos. Agora, a gente teria que planejar uma distalização, por exemplo, né? Então, eu preciso agora fazer uma distalização superior porque o paciente era uma classe 2, tá? Então, você entra lá e vai planejar aquela distalização que ela queria. A forma que eu acho mais simples de fazer a distalização é você travar esse dente e abrir um espaço aqui entre essa arcada, esses dois dentes, e fazendo essa distalização como se fosse uma distalização, como se fosse o bloco todo indo para a distal aqui. Ou você pega essa ferramenta, que é a ferramenta da translação mesial e distal, e traz o segmento, tá bom? Então, são várias as possibilidades para você trabalhar nesse seu 3D. Destrava esse dente e você fecha aqui também essa movimentação, porque esse pré já está travado. Aí desbloqueia para que você consiga fazer ele bilateral. Então, leva aqui para a chave, não tem problema se ele entra o IPR, você pode remover se você não quer, e ele vai compensar isso com distalização, tá bom? Então, notem aqui, eu tenho o arco distalizando, só que eu vou extrair esses terceiros. Esse daqui eu tenho ele mantendo a posição do incisivo, mas fazendo uma retração. As custas de, vamos ver aqui no inferior, distalização, então vai extrair o terceiro com IPR, tá? Essa foi a forma que foi encontrada para a gente fazer essa compensação dessa maloclusão. Ainda quero deixar mais justo, pode distalizar mais, aceito projetar um pouco os incisivos, então são alternativas que nós vamos buscando para resolver essa situação, tá? Nesse caso, eu acho que ainda seria melhor a gente distalizar mais. Tudo isso se o perfil do paciente aceitar, óbvio, que quando a gente tem as fotos de face para avaliar no TPS, desculpa, que volta. Aqui eu vou travar, ó, com os dois dedos no dente, bate os dois dedos no seu mouse, e quando eu tiro esse PR, ele distaliza em compensação, tá? Óbvio que a gente vai ter outras informações quando faz o plano para a gente saber se isso tudo é favorável, tá? Ou, como eu falei, trava um dente, vai adicionando espaço, que o bloco todo vai distalizando, ó. Não precisa pegar o molar, e aí depois você trava esse posterior, libera esse dente que tá cinza, desbloqueia e retrai, tá bom? Então, essas são formas da gente fazer essa simulação em 3D. E aí, o que nós temos na região anterior? Uma situação muito mais agradável em relação ao formato do arco, olha lá, né? A gente tem uma situação também com o IPR inferior sem projetar os incisivos, nesse periodonto que não suporta. Alguém tinha perguntado sobre o elástico, né? Então, aqui, ó, recursos recomendado, altamente recomendados de elásticos. A gente pode usar de caninos do tipo gancho até o primeiro ou segundo molar, né? Seria interessante ter attachments aqui que façam esse travamento, attachments bem retentivos, para que o elástico no próprio alinhador não suba esse alinhador, ok?
Se nós tivermos extrusão nesses dentes, como foi apontado, você pode usar, ao invés de ganchos, pode colocar um botão, né? Então, esse botão vai dar uma boa guia para ajudar nessa extrusão, e se você quiser e tiver largura de coroa, ainda pode associar um attachment aqui, não precisa ser, pode ser menor, ó, clica com 2 dedos, ele te dá a opção de diminuir o tamanho para deixar ele ali retentivo, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Em caso de elástico para descruzar 1 ou 2 dentes, o ideal é usar o elástico no primeiro alinhador e usa até descruzar. Nathalie, usa até descruzar, e aí se você vai colocar no primeiro alinhador, vai depender do conforto, do que aquele seu paciente aceita. Eu não coloco nada no primeiro alinhador, nem attachment, gente, porque eu acho que a primeira consulta é o encantamento. Então, vocês podem marcar, eu gosto assim, ó, primeira consulta só alinhadores, segunda consulta eu coloco para o paciente usar attachments, lá no estágio 4 eu inicio os IPRs e depois no estágio 5, por exemplo, o uso de elástico. Eu nunca coloco tudo junto para o paciente, eu vou fazendo isso gradual, tá? Deixa eu ver se tem outras perguntas. Neste caso, você não solicitaria a extração dos terceiros? Já coloquei aqui, ó, Elizabeth, aqui em cima eu coloquei a extração dos terceiros para fazer a distalização, tá? Não é possível comparar 2 planos de tratamento em 2 modalidades diferentes? Já fizemos alguma modificação? Sim, você pode fazer as comparações de plano como tinham, né? Como a gente tem aqui, ó, a gente pode abrir aqui outra aba, tá bom? Todos os planos estão aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar uma outra aba aqui, ele vai entrar a sua modificação de hoje com o plano 4, tá bom? Então, tem como você fazer também essa comparação. Ui, desculpa, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Fechei a tela. Para Invisalign First, precisa ter todos os primeiros molares irrompidos, correto? Se estiver em um dos arcos, eu poderia começando somente um arco ou o sistema nem aceita? Elizabeth, como regra, eles colocam que você precisa ter todos eles irrompidos, mas se você enviar com um só, ele não vai negar, mas não é a situação ideal clínica. Por que eu digo isso? Eles não negam, mas clinicamente você pode passar uns perrengues por não ter esse molar. Então tem que tomar cuidado com a hora certa de atuar na interceptadora, porque o arco fica pouco retentivo, o alinhador pode soltar, você pode ter problemas quando o molar erupcionar e começar a bater na distal do descido. Então tudo isso a gente também tem que prever a hora certa de trabalhar, tá bom? A Milene colocou, se você pede exo dos terceiros molares depois do escaneamento, os alinhadores não vão ficar com o formato deles? Milene, como você vai pedir a extração virtual, eles tiram esse dente do clean check, e aí o alinhador ele vem abraçando a distal do seu segundo, tá bom? Sem precisar reescanear. Cristiane colocou até quantos milímetros a expansão é previsível. Isso depende, a gente fala normalmente que faz bem até em torno de 4 por MA, por arcada, mas depende mais, eu acho, do periodonto do que do método que você usa de aparelho para conseguir, né? Então, esqueleticamente aceita, não aceita, aí a previsibilidade do seu resultado, ele vai ser maior ou menor. Como um pensamento, Cristiane, para você guiar isso, eu vou te dizer que a Invisalign, ele não faz tantas iatrogenias nesse sentido como faz um aparelho fixo, porque se você forçar um fio de aço sobre expandido, ele vai levar o seu dente para fora da tábua óssea, e o alinhador, ele não tem essa força, graças a Deus. Então, a gente também faz menos iatrogenias, mas uma recessão gengival ali de muita força que você faz ali no periodonto, você também vai provocar. Então é sempre importante o diagnóstico bem feitinho dessa expansão, tá bom? O Dirceu coloca, depois poderia mostrar como faz para clicar com os 2 dedos? Então, eu uso isso aqui, ó, Dirceu, então eu faço assim, ó, o meu computador eu clico assim, ó. Oi, Dirceu. Eu fui responder a sua pergunta e eu fechei a minha tela quando eu cliquei com 2 dedos. Desculpa, gente, caí e voltei. Mas deixa eu ver agora, Camila, que eu nem tenho as perguntas mais. Você consegue ver? Não sei se a Camila está aí ainda.
Mas eu fui mostrar para o Dirceu e aí eu cliquei em sair da sala, tá? Mas seria isso, Dirceu. Você coloca aqui assim, ó. O meu eu clico com 2 dedos assim, ó, tá bom? E ele aparece ali do lado do dente. Doutora Oi, Elaine, Cá. a pergunta do doutor Dirceu é: depois poderia mostrar como faz para clicar com 2 dedos? Isso, aí eu cliquei com 2 dedos no meu computador e saí da tela, caiu. Agora qual que é a próxima? Desculpa. A que tiver mais recente depois dessa. Doutora Nadine, é possível usar Invisalign First em pacientes de 8 anos com mordida aberta anterior? É possível, Nadine, mas muitas vezes, se você julga que isso é decorrente de um mau hábito, às vezes a gente tem que intervir de outras formas antes de entrar o FIRST. E o FIRST não tem um recurso específico para tratar essa mordida aberta como um reeducador, mas há pessoas que colocam bite ramps ou fazem pequenos recortes ali no alinhador para que funcione como um esporão, tá bom? São algumas possibilidades aí. Mas avalie se, como a gente não tem com o Invisalign um recurso específico para esse fim, se a gente poderia substituir isso por alguma coisa ou se você teria que iniciar uma fase com a sua interceptadora tradicional, tá? Tem mais perguntas? Eu tô com a da Eleonora na tela só. Doutora Mércia, Elaine, por favor, qual a diferença em usar elástico no alinhador ou usar o elástico no botão no dente? Tá, a mesma diferença que a gente tem quando a gente usa o elástico no bracket ou no fio. Você quer que a força seja mais direcionada à arcada ou à unidade dentária, tá? Então, esse é um bom pensamento que vocês podem ter aí quando vocês fazem essa comparação. Quando vocês ligam o elástico no alinhador, existe uma força na arcada e existe também uma força secundária, que é de reação nos demais dentes opostos. Então, vocês têm que pensar que é o arco todo recebendo a força. Doutora Ana Cristina, você tem alguma dica para a colagem dos attachments? Dicas para colagem de attachment muito semelhante ao que você faz com brackets, não tem grandes segredos não. Faça um bom isolamento relativo, limpa a superfície antes, não deixa ter placa. E se vocês forem fazer, o que eu gosto é de recortar os molares, eu não faço o primeiro e o segundo molar junto com os demais. Então, às vezes eu recorto o template na região posterior, porque eu faço isolamento diferente. Mas eu também faria isso com brackets. Muitas vezes eu não faço a colagem dos tubos com o mesmo afastador que eu uso na região anterior. Então, é a mesma técnica que você vai ter para brackets, tá? Doutora Mércia, posso pedir ao técnico que coloque o elástico de classe 2 apenas depois de cruzar a mordida? Não irá prejudicar a ancoragem? Num caso, você tem que pensar se você vai querer o que é prioritário. Você pode usar um à noite, um de dia, você pode usar o elástico classe 2 pela palatina, para fazer uma força, né, de abrir a arcada, tá? Mas aí você tem que ver o que é prioritário. Na realidade, quando é um caso que eu tenho muita dúvida, eu nem ponho Precision Cut no alinhador e clinicamente eu vou guiando qual é o tipo de elástico que eu vou usar em cada fase, tá? Doutora Eleonora. Esse eu tenho. Por que escolheste mexer a forma do arco? Isso mesmo. Essa é que eu já tenho. Obrigada, Ká. Então, por que eu escolhi mexer a forma do arco primeiro ao invés da distalização? Existe uma ordem? Não existe uma ordem recomendada, Eleonora, porque eu achei que nesse caso, o que acontece? Se você muda o transverso, você muda o antero-posterior também, tá? Então, se eu fizesse a distalização e depois eu fizesse a contração do arco, você entende que quando eu contraio o arco, eu vou levar os incisivos para frente, então eu teria que refazer a distalização. Por isso que eu fiz antes, tá bom? Mas isso aí é só uma questão de preferência, vocês vão pegando a mão. O recomendado, se vocês pegarem um clean check como esse que a gente fez hoje, não é vocês fazerem tudo no 3D. Eu quis fazer para vocês verem todas as ferramentas, mas vocês poderiam escrever para o técnico, tá? Não expandir na região de pré-molares, ou distalizar os superiores até obter a classe 1, o inferior, usar a referência do dente 3.1, como eu escrevi aqui, na verdade eu já fiz no 3D para vocês verem, mas as coisas mais significativas, mais difíceis, vocês podem escrever, que vocês vão perder menos tempo,
tá bom? A Nathalie colocou qual resina e adesivo você indica para colar a Tatman. Pode ser qualquer adesivo que você utiliza. A resina que é importante tem que ser uma resina para dentes posteriores, né? Que tenha alta carga para ela ter resistência e durar bem, tá bom? Se for uma microparticulada, eu acho mais legal porque ela é mais lisa, né? Então, no tira e põe do alinhador, o polimento acontece mais fácil, incomoda menos o seu paciente, tá bom? Eu gosto muito das resinas da 3M, incluindo a Bulk Fill deles. E agora eu estou usando recentemente, comecei a usar a Spectre Smart da Dentsply, que ela tem uma translucidez mais semelhante ao esmalte. Então também é um fator legal, a estética. Você tem que aliar tudo aí, ver o que vocês têm no mercado perto de vocês e o que é fácil de comprar, tá bom? Deixa eu só ver aqui o nosso caso. Então, nesse caso, o que nós faríamos? A gente agora escreveu tudo aqui para o técnico. Se eu fiz no 3D, gente, eu tiraria essa observação aqui, ó, que é não projetar os incisivos, porque eu já fiz no 3D, certo? Coloquei elásticos classe 2 ali, que é importante. Quando eu fizer, como eu tenho essa quantidade de distalização, ele vai me dar um movimento que a gente chama de sequencial, ok? Então, estaria tudo ok ali. Se eu tenho essa quantidade de PR inferior e eu quero manter para fazer o alinhamento sem protruir incisivos, eu posso pedir o que a gente chama de cadeia elástica virtual. Então, adicionar cadeia elástica virtual. E lembrem-se que os outros preciosismos a gente pode fazer numa próxima modificação, né? Vamos olhar a fundo a tabela para ver se você não está levando a sua raiz muito para vestibular. Olha que legal que eu fiz aqui aquela mudança, ó. As raízes dos pré-molares superiores que estão naquela situação, né? A gente está com um pouco movimento deles para vestibular agora, ó, 0,2, 0,4, tá? Então, é praticamente zero, então não estou levando a raiz desses dentes para fora, tá bom? Então, isso é muito importante que a gente faça aí, quando a gente avalia os movimentos em casos que tem recessões. Então, nesse caso, eu colocaria agora aqui, ó, enviar, né? E a gente teria aqui que enviar. Contatos pesados apareceram. Esse caso eu quero tirar? Não, eu posso até corrigir sem tanto preciosismo, porque eu vou revisar esse caso na volta dele com vocês, tá? Com vocês não, com o doutor do TPS. Então, eu enviaria aqui e aí receberia um novo clean check daqui a 2, 3 dias. É sempre esse processo e aí o TPS vai revisar novamente com vocês esse caso quando ele retornar até que o setup fique redondo para vocês. Tudo que eu falei para vocês, a gente vai colocar lá no e-mail, explicando os porquês, as justificativas, e vocês podem discordar disso tudo, porque o paciente é de vocês, e vocês fizeram a consulta com ele, discordar e falar, Elaine, nesse caso, aceita vestibularizar incisivo, eu preciso desse movimento, não vou fazer IPR, e a gente vai ajustando o setup conforme a necessidade de vocês. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui nos meus slides agora, para a gente fazer a finalização. Eu vi que ficaram ainda perguntas pendentes ali para nós. Eu vou só finalizar a apresentação, e se vocês quiserem ficar um pouquinho mais, eu finalizo ali as dúvidas, tá bom? Então, eu não vou embora. Só para a gente fechar a nossa agenda Team One, lembrando que a gente tem uma parceria com a Abralo Digital, né? Então, são Timon e Abralo, minhas duas queridinhas aí na tela para vocês. A gente tem um apoio da Academia Brasileira. Então, todos os nossos cursos têm descontos de 20%, que é o mesmo desconto também que os alunos Timon têm. Você já fez um curso na Timon, exceto credenciamento, e quer usufruir de um desconto, peça seu voucher se você quer fazer um outro curso, que a gente sempre privilegia os nossos alunos, tá? A gente está com a segunda turma do Study Club Clínico, de desenvolvimento clínico, são 3 speakers que a gente está com vocês semanalmente, aí, aulas de 2 horas por semana para trabalhar em desenvolvimento clínico, mas a gente está com as 2 turmas já esgotadas, né? Então, estamos rodando aí as 2 turmas, uma até começa amanhã, que é essa segunda. A gente está com bastante assunto legal, mas essas vagas estão esgotadas para 2020, talvez no ano que vem a gente solte outra turma, a partir de fevereiro. E o que nós temos hoje é um curso muito legal que eu vou recomendar para vocês. A gente abriu um Study Club também, mais focado em gestão e vendas, que muita gente pergunta sempre sobre isso, e nós trouxemos 2 pessoas para falar para vocês, que é a Paula Cristine, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma consultora
de clínicas odontológicas. Eu acho que, eu não sei, eu faço até com ela no consultório, não posso dizer, mas sou suspeita, mas no meu ponto de vista, a mais experiente consultora em clínicas odontológicas de gestão. Uma visão incrível, uma visão humana do seu negócio e extremamente detalhista, com dados práticos, números para você pôr ordem aí na sua casa, tá? E o Dr. Alberto Condé, que é um Invisalign Doctor, um top doctor também, aí no time de speakers, mas ele tem uma vivência um pouco diferente, uma formação um pouco diferente aí de quem faz só a parte técnica. Então, ele trabalha muito com marketing, também com vendas, e ele tem umas técnicas muito legais que ele aplica lá na clínica dele, e aí ele vai abordar isso um pouco com a gente, um pouco dessa fórmula do sucesso, tá? Então, aí são vários módulos com a Paula e o Alberto Condé intercalados. Esse curso até começou hoje, mas ele fica gravado na plataforma, vocês podem assistir o replay, então eu deixei aqui para vocês ainda como uma recomendação, quem quiser entrar na turma ainda tem vaga, tá bom? Então são 8 aulas nesse módulo de gestão. Então são complementares, nós tivemos o Study Club clínico e esse de gestão, para que as informações se complementem, que vocês consigam conduzir aí os negócios de uma forma bem integrativa. Mais informações no nosso site, team1.one, tá bom? Então, eu fico aqui para vocês, finalizando o nosso webinar, bem atrasada, 20 minutos atrasada. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou responder as perguntas do chat para que elas fiquem gravadas e vocês assistam o replay depois. Quem precisar sair, muito obrigada pela companhia e pelo prestígio. Até a próxima, daqui a 2 semanas, tá? E eu vou voltar, então, aqui no nosso chat. Espera aí, deixa eu ver... O Gustavo colocou aqui, paciente com 11 anos, classe 2, alinhamento anterior superior, prescrição comprehensive, após expansão superior, paciente teve o avanço. Após a distalização dos molares superiores, ficando em classe 3, seria melhor remover os alinhadores e esperar a recidiva ou escanear e pedir novos alinhadores? Vamos ver, Gustavo, você planejou esse caso com o TPS? Essa é uma outra coisa legal do TPS. Vocês têm o acompanhamento do consultor durante a evolução do caso. Então, uma situação como essa, vocês escrevem para o seu próprio consultor que tem acesso ao seu setup, que te ajudou na primeira etapa, e ele vai te aconselhar qual é a melhor situação. Porque seria legal ver qual é a situação clínica. Mas você está dizendo que depois que fez a correção transversa... Ficou em classe 3 de molar, né? Eu acho que seria legal você usar os elásticos, como ele é bem jovem, pode ser um paciente que esteja reposturando errado, joga o elástico classe 3 e replaneja o caso, tá bom? Acho que esse seria o melhor, pedindo alinhadores adicionais. Então, um elástico já te ajudaria em uma leve recidiva, como você comentou. Aí você estabiliza um pouco, acompanha e aí você replaneja. Se não for algo que seja mal deixar assim, né? Às vezes está num trauma oclusal, não dá para você esperar uma recidiva, então você já tem que atuar mais cedo, tá bom? Tendo dúvidas, deixei o nosso e-mail aqui, o nosso contato. Fica à vontade, Gustavo, se você quiser mandar as fotos, eu te ajudo aí nessa evolução. A Sabrina colocou, o que devo observar quando o Clean Check mostra pontos azuis e pretos? Sabrina, isso é a dificuldade do movimento, então pontos azuis, eles vão denotar para você um movimento que é mais difícil, moderado, e o preto avançado, que tem um grau de dificuldade maior. Mas vocês têm que lembrar que o que a gente desenha no Clean Check nem sempre é a posição dentária final, ele pode ser um sistema de forças, né, em caso de movimentos mais complexos, e você promove movimentos mais sobrecorrigidos em algumas situações, levando essas bolinhas para o azul e o preto, sem necessariamente ser um movimento que tem aquela quantidade de dificuldade, tá? Então depende do que você está fazendo no seu setup. Elizabeth colocou, mesmo quando tem a distalização inferior, como neste caso, devemos usar o elástico classe 2. O ideal, quando tem distalização inferior, seria colocar buccal shelves. Quando você tem... Não, você pode ir para o 2 e o 3. Agora, se você tem a birretração dos arcos, a ancoragem esquelética é mais seguro, né? É mais garantido. Ronaldo falou como faz para dar torques vestibulares de coroa. Pelo controle 3D, você pergunta? Aí você precisa pegar aquela ferramenta que é a inclinação de coroa, tá? Fica embaixo do torque ali nas ferramentas em 3D. Caso não seja possível a exo dos sisos por motivos pessoais,
Então, no caso, Sabrina, aí você teria que trabalhar com o IPR, porque distalizar terceiros molares, muitas vezes você não tem osso, não é só dificuldade biomecânica, mas você às vezes não tem osso para fazer esse movimento. Avalie a PAN, se a PAN puder, coloca uma ancoragem mais reforçada. Caso não tenha espaço, tá? Aí não tem jeito. A Cris colocou que já fez a associação na Bralo. Obrigada pelo prestígio, Cris. A Miriam também por aí. Obrigada, gente. Bom, acho que é isso, então. Todas as dúvidas esclarecidas. Um e-mail quando abrir uma nova turma para cursos clínicos. Ana Cristina, se cadastra, coloca o seu e-mail, manda para o contato aqui, ó, que a Camila te inclui no nosso mailing, mas você deve receber já também. Dá uma olhada lá. E nosso Instagram, fiquem ligados, a gente sempre posta ali as nossas informações, tá bom? Paciente deve trocar elásticos diariamente ou dia sim e não, ideal usar elásticos. Elásticos troca diariamente, Elizabeth, sempre elásticos na mesma força que você usa em convencional. Como não é uma força que desliza dentes, ela é uma força de ancoragem, ela pode ser um pouquinho mais leve até, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação hoje e depois assistam o replay lá no nosso site. Vejo vocês daqui 2 semanas ou amanhã, quem está na turma do Study Club, nos encontramos na hora do almoço, tá bom? Muito obrigada, um beijo e tchau.